Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar ministrando um treinamento na qual eu vou demonstrar e explicar como que funciona a geração do arquivo DDA no nosso sistema. Tá? O arquivo DDA ele é basicamente o detalhamento da dívida ativa, ou seja, ele pega toda a massa de dados dos doans que estão inscritos nas dívidas ativas e todas as suas movimentações e gera esse arquivo que é solicitado como parte do layout que tem que ser entregue no arquivo do balanço por Tribunal de Contas aqui do Estado de Goiás, tá? Aqui no layout do tribunal, nós temos aqui a parte que fala justamente sobre esse detalhamento da dívida ativa. Ou seja, no layout, ele demonstra o que vai em cada linha, o que significa a movimentação de cada linha até o último nível do arquivo, tá? Então, no layout do tribunal, nós conseguimos ver o que é solicitado nesse arquivo de geração do DDA e o que tem que ir dentro dele, tá? Então, ele é uma solicitação que tem que ser enviado com os demais arquivos, né, para entrega do balanço ao Tribunal de Contas. Então, para iniciar aqui, o sistema, nós temos nosso sistema de contabilidade, né, que é representado pela cor laranja, e em balanço geral, principais, nós temos o primeiro passo que é necessário para que seja gerado e feita a conferência desse relatório do DDA, né, que é através da dívida ativa, que fica em principais e é representado pela tela 1303. Bom, por que é o primeiro passo? Porque para poder gerar o relatório de conferência do DDA, primeiro precisa-se fazer a atualização, calcular o DDA do exercício, né? Então, nessa tela, o primeiro passo a ser feito é mandar calcular, porque aí o sistema vai lá no módulo de arrecadação e vai verificar todos os doans que foram inscritos nas dívidas, vai fazer todo o levantamento, já vai computar o saldo anterior do ano passado que foi feito a geração do DDA e com isso vai montar já o DDA do exercício baseado em todas essas movimentações feitas na arrecadação, tá? Então o primeiro passo é mandar calcular o DDA. Eu estou logado no ano de dezembro de 2020 e estou com um banco de exemplo que já tinha dados, né? Então eu reformulei algumas informações para estar explicando para vocês. Então o primeiro passo é mandar calcular. Quando a gente clica em calcular a dívida ativa, ele apresenta algumas validações que podem divergir de vários municípios, dependendo da forma que está o cadastro na arrecadação. Esta mensagem, por exemplo, ele está dizendo que o CNPJ para o contribuinte é inválido e será substituído pela prefeitura. Ou seja, a gente vê muito que em alguns bancos, né, que veio de conversão ou alguns municípios que passou por algum tipo de processo de conversão lá em 2004, em 2005, tem alguns dados que realmente, né, ficaram ali, ficaram acumulados, né? Eram os dados que às vezes nem são usados mais, mas o sistema ele faz essa análise e verifica esses dados. Então, esse CPF zerado no banco de dados não pode ser informado no DDA. Então, o sistema tem um mecanismo de pegar essas informações e jogar como CNPJ da prefeitura, ou seja, é uma opção para estar gerando um arquivo, né, no CNPJ da prefeitura, ou seja, o correto seria realmente, né, localizar essas pessoas, identificar o porquê que não tem CNPJ, né, o porquê que está vendo essa informação, mas a gente tem a opção, se caso quiser, informar no CNPJ da prefeitura. Ou seja, essas informações seriam geradas com um CNPJ que foi representado lá no cadastro de órgão, que representa o órgão prefeitura. Tá? Nesse caso, se confirmar, o sistema já vai fazer isso automaticamente. Então, eu vou confirmar aqui e ele vai já atualizar essa parte. A próxima validação são doans que estão em aberto com saldo zerado. Tem que ser verificado, porque se o DUAN existe, eu vou clicar nesse primeiro aqui.
ele não pode estar com o valor zerado. Pelo qual motivo ele está com o valor zerado? Ou seja, o Duan está inscrito na dívida, a situação está a pagar, mas está com todas as bases de cálculos e valor original zerado, ou seja, ele não tem nenhum valor de moeda. Então, não faz sentido esse Duan estar dessa forma, né? Então, teria que corrigir para ver qual que é o problema. Então, essas validações, elas são mostradas nesse momento para tá corrigindo, né? E sendo, como se diz, e sendo verificado realmente o problema de todas essas mensagens. Então, eu também vou confirmar e ele vai processar. Pode ser que tenha mais validações. Um outro exemplo que acontece muito é Duan negativo. Por algum motivo, o desconto foi maior que o valor principal ou algum outro motivo que possa ter acontecido que deixou o Duan negativo. Se tiver nessa situação, também vai ser acusado aqui nesse exato momento, tá? E várias outras validações, pessoal. Pode ter muitas validações de inconsistência, mas nesse primeiro momento vai ser apresentado para vocês e aí tendo a oportunidade de estar fazendo a correção antes de gerar o arquivo para o tribunal, enfim, né? No caso, nesse banco foi só esses dois, né? Como exemplo, para vocês estão visualizando que realmente todas as validações que tiver, que vai impactar na geração, vão ser apresentadas aqui. Então, o primeiro passo é basicamente esse, é atualizar esse cálculo do DDA para atualizar conforme os lançamentos do sistema, tá? Aproveitando aqui a própria tela, a gente tem esse recuperar. Esse recuperar aqui, ele serve para a seguinte forma. Ele recupera o arquivo do Tribunal de Contas. Como assim? Suponhamos, né, mais um exemplo, conversão de dados, né? Passou para a Megasoft agora, então né, veio de um outro sistema, passou a usar o sistema da Megasoft. Então houve sim uma conversão, né, de dados lá da arrecadação que trouxe as dívidas, ou também alguma conversão feita em anos anteriores que deu algum problema, que não ficou exatamente corretamente, que às vezes o banco de dados na qual foi importado não trouxe essas informações, ou essas informações não estão lá mais, ou por algum outro motivo, o ano anterior não esteja fechado e a dimensão disso seja muito grande, ou seja, muitas alterações. Então, a gente tem um recurso de trazer exatamente igual está no Tribunal de Contas, né? Porque ao recuperar esse arquivo, ele vai ser solicitado o arquivo zipado que a gente entrega na entrega do balanço, né? Mas o arquivo específico do DDA. Então, ele vai importar todas as informações conforme o Tribunal de Contas. Nesse caso, para se caso for necessário, se caso a avaliação que for feita referente a esses dados realmente indicar que precisa importar isso do tribunal, porque, por exemplo, um cliente que já um cliente da Mega, por exemplo, que já vem gerando esse DDA continuamente ano a ano, não precisa importar, porque os seus anos já vão estar fechados. Isso em casos específicos, tá? Então, aqui ao selecionar o arquivo, ele vai selecionar, ele vai pedir justamente esse arquivo do DDA aqui. Esse arquivo não é desse banco, porque eu não consegui o arquivo de 2019 para poder recuperar para vocês. Mas o raciocínio é o mesmo. Ele vai pedir esse arquivo DDA aqui, do ano, zipado, né? Lembrando que o ano logado tem que ser o ano do DDA, apesar que ele valida. Se tentar importar um arquivo que não representa o ano, ele valida dizendo que o ano do arquivo não condiz com o ano logado. Então, seleciona o arquivo e aí manda recuperar. E aí, quando recuperar, esses dados vão vir automaticamente para o sistema, tá? Aqui eu não vou dar continuidade, só para explicar esse campo aqui de recuperação, tá? Então, ok, esse é o primeiro passo, né? Atualizar o DDA do exercício para poder munir o sistema com as informações e movimentações lá da arrecadação. Então, o segundo passo é realmente visualizar o relatório de conferência do DDA. Então, é em balanço, relatórios, conferência de arquivo DDA. É pela tela 1219.
Essa cor verde no nosso sistema representa o módulo de arrecadação. Então, essa tela também está lá na arrecadação, porque como esse arquivo do DDA é praticamente a movimentação da dívida ativa que fica no módulo de arrecadação, essa tela ela é compartilhada nos dois módulos, tá? Então, é por isso que ela está com essa cor verde que representa o módulo de arrecadação. E aqui é só marcar geral e marcar conferência DDA e mandar exportar. Dependendo da quantidade de massa do banco de vocês, pode demorar alguns minutos, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, depende da massa de dados. Então, para isso, eu já deixei pronto o relatório, eu já visualizei para a gente não perder esse tempo aí com essa geração, e o relatório DDA já está aqui. Deu 579 páginas. Tem município aí com 5.000 páginas, por isso que é muito pesado essa geração e às vezes pode demorar um pouco. Mas eu já fui para a última página, onde já me dá os totais, tá? Então, essa geração aqui do relatório de conferência, marca geral para ele poder imprimir geral o relatório. Então, o relatório do DDA é praticamente esse formato, né? Eu estou na última página para facilitar com os totais. Então, vai me dar o código da dívida ativa, que é o código registrado lá na arrecadação, o nome do contribuinte, o CNPJ, o vencimento do DUAN, a inscrição da dívida e os campos que, voltando mais uma vez lá no layout do DDA, são solicitados, ou seja, o valor principal da dívida, que é a inscrição, o abatimento, a baixa, o cancelamento, o ajuste, tudo que é pedido, tudo que é solicitado aqui pelo layout é codificado, né, como colunas aqui no DDA. Então, eu vou explicar uma a uma para poder facilitar esse entendimento. A primeira coluna é o anterior. Esse saldo é simples, é basicamente o que veio de 2019. Né? 2019 se calculou o DDA, gerou o arquivo para o tribunal e computou todo o saldo. Então, esse saldo está vindo justamente do ano anterior. Praticamente contabiliza esse valor. Inscrição é tudo que foi inscrito no exercício, ou seja, quando mandou atualizar, inscrever a dívida ativa de 2020, né, essa massa de DUANs que foram inscritos vai ser computado nessa coluna. E também multas e juros daqueles que já foram inscritos. O exemplo, esse primeiro aqui mesmo, 31,84, teve 23,49 de multas e juros. Então, é uma inscrição do exercício. Já esse aqui, a inscrição dele veio justo em 2020, porque ele não tinha em anos anteriores. Então, ele foi inscrito agora, em 31/12/2020. Então, a inscrição ela é multas e juros que foram atualizados no exercício e também a inscrição de novos DUANs no exercício. Então, também é bem simples. É praticamente a inscrição da massa de dados dos DUANs inscritos no exercício. A coluna baixa também é bem simples, é o pagamento. São aqueles DUANs que foram pagos, né, que estavam inscritos nas dívidas e ocorreu o seu pagamento. Então, assim que é dado baixa, baixa eletrônica, baixa manual, lá, a baixa através da remessa bancária, lá na arrecadação, é efetuado a baixa do DUAN e consequentemente, vem para o DDA como esse pagamento, que também é uma solicitação, né, do layout sobre as baixas do principal, juros, enfim, a baixa que esse DUAN teve no exercício. E próximas colunas. Agora a gente vai entrar nas diminutivas, que são os cancelamentos, né? Que tivemos muitas diligências nos anos anteriores, né? É uma observação muito grande com esses dados. Então, eu vou começar aqui pelo recurso. O que é o cancelamento pelo recurso? O cancelamento pelo recurso é aquele DUAN que foi cancelado lá na arrecadação e teve algum motivo, ou seja, teve um recurso na qual cancelou aquele DUAN. Eu vou voltar aqui no módulo da arrecadação para demonstrar para vocês aí, para ficar visivelmente melhor essa questão. Eu criei um aqui no nome de Leonardo, que sou eu mesmo, tá? Para estar facilitando aí para vocês.
eu criei esse Duan e me inscrevi na dívida também. Então, eu já estou na dívida ativa. Só que aqui temos o recurso tributário. Esse recurso tributário aqui na arrecadação, ele é justamente para isso, para estar cancelando esse Duan, se é por prescrição, isenção, suspensão, qual seja o motivo que realmente será preciso fazer esse cancelamento, tá? Então, quando cancela com um tipo de recurso, o sistema joga, né, aqui essa informação. E o mesmo caso é o prescrito. Se marcar o tipo prescrição, aqui ele vai especificamente para a prescrição. Porque a prescrição a gente tem toda aquela questão dos 5 anos, né? Que o tribunal conta para prescrever a dívida. Ou seja, se passou 5 anos, a dívida está prescrita. Então, ela tem essa coluna aqui separada para poder identificar esse cancelamento por prescrição, né? Que é baseado nesses últimos 5 anos que se passou da dívida e ela já está prescrita. Então, recursos e prescrição é basicamente isso. Esses cancelamentos que são feitos aqui na arrecadação e tem o tipo, tem a justificativa, né? Tem todos os dados. Então, esse recurso é muito importante, porque quando chega um cancelamento de recurso, tem que ter a justificativa, o porquê que foi cancelado, né? Qual o motivo que foi cancelado, enfim, o porquê que está sendo cancelado essa dívida. Então, é registrado nessas duas colunas. Outros também é um cancelamento. Esse outros é tudo aquilo que não vem de recursos e não vem prescrito. É um outro cancelamento que precisou ser feito e aí tem que ser registrado. Esse cancelamento, pessoal, ele é um pouco difícil de acontecer atualmente, mas pode sim ter esse cancelamento. O que é esse cancelamento? O que pode ser? Um exemplo, ITBI ajuste. O que é ITBI ajuste? É o seguinte, vamos supor, né, nesse mesmo raciocínio de uma conversão. Veio uma conversão e veio algumas informações de dados e tem algum registro que é lá de 2004, que o imóvel estava no nome do João, mas o João não era o dono, o dono é o Rodrigo, né? Então, tem que fazer um ITBI ajuste. O ITBI ajuste é justamente para isso, para regularizar essa troca de imóveis aí referente a um e a outro, né? É um exemplo que pode acontecer. Então, a dívida, o imóvel, tudo é transferido, no caso, para o outro contribuinte. E se esse contribuinte inicial tivesse registro aqui e depois transferir esse imóvel com essas dívidas para o outro, vai ter que ser cancelado. Porque ele não vai estar mais na dívida, o saldo dele não pode mais aparecer aqui. Então aí o sistema cancela como outros, né? Porque tem que haver esse cancelamento, tem que contabilizar esse saldo da dívida para esse contribuinte que não vai existir mais. Isso é um exemplo que eu já vi, que eu percebi aí em anos, né? Lidando com esse TDA, mas também tem outros, tipo assim, tem o Duan de 2004. Esse Duan foi parcelado em 10 vezes. E aí foi estorno, e aí não pagou os 10 parcelamentos, pagou só 3, e aí os 7 que ficaram no próximo ano foi reparcelado. E aí cancelou 2 Duans e o restante foi reparcelado de novo e depois foi estornado de novo. Então, dependendo da situação, pode haver esse cancelamento de outros, tá? Tem que ser analisado ao pé da letra realmente. A gente teria que ver a vida desse Duan, o contexto da movimentação desse Duan, para poder entender esse Duan que está na dívida, o que aconteceu. Porque esse cancelamento, como outros, nós fizemos algumas modificações justamente para ele não ocorrer. Porque quando ele ocorre, e ocorria, né, em anos anteriores, chegava muitas diligências, porque o tribunal queria saber o porquê desse cancelamento, né? Então, se ocorrer, a gente tem que fazer análise, mas é muito pouco provável que aconteça. Por quê?
O sistema hoje, ele tem um mecanismo de cálculo de abatimento, ou seja, se esse contribuinte teve uma inscrição no ano, mas por algum motivo desses, N motivos, precisou ser cancelado, o sistema faz esse abatimento. Ele pega o valor cancelado e tenta abater na inscrição do exercício, para estar zerando essa coluna aqui de cancelamento, justamente pensando nessa questão das diligências, né? Então, se o cara teve uma inscrição aqui de R$ 23,49, mas precisou cancelar R$ 10 por algum desses motivos adversos, 23,49 menos 10, 13,49. Então, a inscrição ficaria 13,49. Haveria esse abatimento para poder compensar esse cancelamento, tá? Eu vou explicar um exemplo que eu fiz também, que é bem interessante para fazer essa leitura logo mais, tá? Então, hoje, o sistema faz essa compensação. Ele faz esse abatimento para poder fazer essa leitura e diminuir o quanto mais esses cancelamentos. É claro que se o contribuinte não tiver inscrição no exercício e tiver cancelamento, não tem como, vai ficar o cancelamento e aí vai ter que ser justificado e explicado o porquê que cancelou. Porque por exemplo, se trocou a dívida, né, do imóvel para o outro, que foi um exemplo que eu mesmo já peguei, não tem como, a gente tem que contabilizar esse cancelamento, né? Esse João que deixou de ter essa dívida foi cancelado, a gente não pode simplesmente sumir com ela, a gente tem que evidenciar ela de alguma forma. E pelo o que a gente tem de layout, o que a gente tem para informar essas informações é através desses outros cancelamentos, né? E desses cancelamentos adversos, como eu expliquei, né? Que pode ser várias e várias questões, né? E então essa compensação ela é feita, tá? O sistema hoje ela compensa o que está sendo cancelado com a inscrição para tentar diminuir. Se a inscrição for maior, maravilha, esse cancelamento vai zerar, porque a sua inscrição do exercício foi suficiente para suprir essa sua necessidade de cancelamento, nesse sentido, tá? Agora, claro, se é um cancelamento que tem recurso, que foi muito bem justificado, que tem toda a documentação, que é um cancelamento que foi feito no cadastro do Duan, que informou todos os procedimentos, ok, então cancela com recurso e pega esse processo para apresentar ao tribunal e justificar. O prescrito nem precisa de justificativa, né? Porque quando é cancelamento por prescrição, o tribunal já sabe, deu 5 anos, ótimo, a dívida está prescrita. Então já está justificável, né? Então, o que eu queria deixar bem claro nessa questão é isso. Ah, eu parcelei um Duan e fei para outros cancelamentos. Não, o parcelamento, só o parcelamento em si, ele não faz esse cancelamento como outros aqui. Houve alguma outra ação aí no meio que vamos ter que estudar para ver o que aconteceu, tá? Então, eu creio que vai ser muito difícil ter esses outros da agora para frente no DDA de vocês, mas pode sim acontecer, tá? Então, cancelamento com recurso e com prescrição, né? Eu já expliquei da onde que pega e como que é evidenciado isso. E tem também a coluna ajuste de anos anteriores, que também, voltando no layout, tem essa previsão aqui, ó, ajuste exercício, ajuste de valores de anos anteriores, né? O que é isso? Isso aqui é o seguinte: houve alguma mudança no DDA depois que mandou para o tribunal, né? Um exemplo, vamos voltar aqui, aquela importação lá aquela importação do arquivo, lá quando precisa importar, do ano anterior, né? Quando precisa fazer a importação aqui, quando precisa recuperar o arquivo do tribunal. Então, nós estamos em 2020. Beleza, mas o contador precisou recuperar em 2019 o arquivo, porque estava complicado, estava com diferença, então ele achou melhor importar o arquivo de 2019. Ok, vai vir a importação do arquivo 19, mas na hora que essa importação chocar com os dados que tem no sistema, vai fazer a leitura, ó, esse do ano não existe mais, esse do ano foi para outro órgão, esse do ano que era 10 foi para 20, vai ter aquele choque de valores para mais ou para menos. Essa diferença, essa análise
desses valores, ele vai ser contabilizado aqui, para mais ou para menos. Tanto que esse campo é o único que aceita valor negativo. Porque se o Duan era 91,13 e por algum motivo agora ele está R$100 ou ele está R$80 a mais ou a menos, ele vai ter que ser contabilizado aqui nesse valor, essa informação, tá? Ele vai ter que ser contabilizado aqui. Então, essa coluna é justamente isso. É alguma ação adversa ao que já estava na época que alterou. Então, essa coluna de anos anteriores, o tribunal enxerga ela como isso. Opa, o cliente fulano de tal está mandando valores nessa coluna porque houve algum problema lá de anos anteriores e está sendo regularizado agora. Porque tem que ser regularizado agora. Eu não posso mexer no meu saldo anterior de forma alguma. Então, tudo que envolve anos anteriores, que tem que ser regularizado, o sistema faz a leitura do valor que estava e joga a diferença aqui, tá? Então, essa coluna é utilizada nesse raciocínio. Abatimentos, bem simples, são os descontos lá no cadastro do Duan. Ou seja, se tem um desconto aqui, ó, informado, ou seja, meu valor é R$1.000, desconto de R$20. Beleza. Os abatimentos, os descontos que tem, vão ser contabilizados nesta linha que também está prevista no layout do DDA, tá? Então, essa leitura de lançamentos é bem simples, né? Ela é bem, como se diz, ela é bem intuitiva. Ela já mostra o que vem em cada coluna para a montagem do arquivo. E, consequentemente, o saldo, que é justamente a soma de tudo. Ou seja, o meu anterior, mais a minha inscrição, menos o que foi de pagamento e os cancelamentos. Lembrando que o ajuste de anos anteriores pode ser negativo ou positivo, ele vai diminuir ou aumentar dependendo da ação que foi feita, e com isso dá o saldo final, tá? Então, isso é basicamente a leitura da geração do arquivo do DDA, tá, pessoal? Ele faz essa verificação, ele faz esse lançamento. Só abrindo um parênteses muito importante para os cancelamentos, na qual tem muitas diligências referente a isso, tá? E mais um parênteses ainda para esses outros que eu expliquei, que é adverso aos demais cancelamentos. Tem que ser analisado para ser justificado, para poder entender o que aconteceu, né? E pode ter N e N tipos de situações que chega a esse contexto desse cancelamento de outros. E se caso chegar, ainda temos a questão da compensação com a inscrição também, que abate nos recursos também, nos outros cancelamentos. Enfim, se houve um cancelamento para o contribuinte e ele teve prescrição, ele e teve inscrição, ele vai tentar abater, tá? Ele vai tentar diminuir esse cancelamento para evitar o máximo possível de diligências. Então, é isso. Essa leitura da geração desse relatório do DDA é isso. E é isso que vai levar para o arquivo conforme o layout do Tribunal de Contas, tá? Bom, fechando esse raciocínio, eu queria já falar em uma outra parte também que envolve o layout, que é o arquivo APC. O arquivo APC, ele é o arquivo do ativo permanente e créditos, ou seja, é nele que é contabilizado outros, mas também a dívida ativa, no caso valores e diversos, né? Mas também aqui que é contabilizada a dívida ativa tributária e não tributária. Mas nesse caso da dívida ativa, que vai nesse arquivo, quando a gente faz a leitura desse layout, o que nós podemos ver? Ele é diferente do DDA, porque aqui ele tem um saldo, valor inscrito, valor cancelado no total, justamente porque não há necessidade de detalhar nele essas informações, porque o arquivo de DDA foi criado para isso, para detalhar a dívida ativa. Então muitos perguntam, mas por que na hora de fazer a certidão não tem um campo para cancelamento, para prescrição, cancelamento, né? Porque não precisa. Porque esse arquivo APC, ele é gerado através aqui do nosso sistema na contabilidade, balanço, principais, certidão, dívida ativa e empréstimos concedidos. Ou seja, quando vai lançar contabilmente, agora já contabilmente mesmo,
esses dados do DDA para montar a certidão é feito por essa tela. Então, quando tem-se em mãos o DDA já fechado e calculado, esses valores têm que ser lançados na contabilidade para poder gerar, quando gerar o arquivo, informar no APC, que é o arquivo de ativo permanente, essas informações. Então, o sistema tem na tela 354 essa opção. Vai marcar dívida ativa tributária, no caso, né? Sem inscrição, baixa, incorporação ou cancelamento. Porque no layout do APC só tem essas informações. Não faz sentido colocar aqui cancelamento por prescrição, cancelamento ou... Não, porque o layout pede o total. Essa responsabilidade de detalhar é lá na arrecadação, que vai para o arquivo DDA, que é gerado com os demais, né? Então, aqui é apenas para montagem do todo, do saldo total. Então, eu vou tirar a certidão aqui já, porque eu já fiz os lançamentos e vou mostrar para vocês. Balanço geral, relatórios, certidão da dívida ativa. Eu vou visualizar ela e ela tem que bater com o DDA, né? Essa certidão aqui, ela tem que ser justamente o valor do DDA. Ou seja, tem que me evidenciar aqui justamente esse valor. Então, nesse caso, 3.931.06355 é justamente o valor do DDA. Porque lá no lançamento dos créditos de dívida ativa, no caso aqui, né, eu lancei para fechar, eu lancei uma baixa de acordo com o valor da baixa, eu lancei uma inscrição e lancei todos os cancelamentos. Então, eu fiz um lançamento aqui para cada tipo, né? Para cada tipo da dívida, quando é inscrição, quando é cancelamento, para poder fechar com DDA. Então, quando tem-se em mãos o relatório de DDA, é só fazer o lançamento. Observação: o cancelamento tem que ser somado para fazer um lançamento só. Porque, como eu disse para vocês, no layout do APC não tem essa quebra de informação e também nem precisa. Então, vai somar tudo que é de cancelamento e vai fazer um registro de cancelamento da dívida no valor total, tá? E o mesmo é a inscrição, o mesmo é a baixa. O abatimento, como vocês podem ver aqui, soma com todos os cancelamentos, porque não tem no layout aqui um cancelamento, o abatimento. Ele é um cancelamento porque ele vai cancelar o valor principal também lá. Então, faz-se um cancelamento somando todas essas informações para poder bater com a certidão, tá? Então, só explicando como monta essa certidão, que é através dessa tela, e que tem que ser gerado aqui essas informações de baixa, inscrição, cancelamento, incorporação, conforme o relatório do DDA, tá? No caso aqui, a inscrição. Então, aqui no caso, vai ser utilizada a inscrição. Incorporação aqui, no caso da dívida, é aquela questão, multas e juros do exercício, né? A dívida já existia, mas em 2020 teve multas e teve juros. Então, incorporou-se a dívida ativa mais esses valores, tá? Então, essa leitura é feita por essa tela e, consequentemente, vai sair a certidão lá exatamente com esses mesmos valores do DDA. Então, vai fechar o DDA com a certidão da contabilidade. E nisso está fechado praticamente para mandar para o Tribunal de Contas o arquivo. É quando os lançamentos contábeis que vai gerar a certidão estão de acordo com o saldo do DDA, tá? Então, essa questão do DDA, após ser atualizado e fechado, é justamente para isso, para auxiliar nos lançamentos da certidão posteriormente, tá? Ok. Explicando essa parte, passando dessa questão de como gera a certidão, eu vou voltar agora aqui para a tela de balancete, relatórios, de conferência DDA, e vou explicar mais uns tipos aqui, tipos de relatório.
O primeiro que a gente tem aqui, que é o geralzão, que traz tudo, é a geração do DDA normal. Essa segunda opção aqui, ela só vai me trazer os cancelamentos e prescrições. Por quê? Tivemos muitas diligências, mas muitas, né? Justamente por causa desses cancelamentos. Então, nós criamos esse relatório aqui, na qual ele vai trazer apenas essas informações de cancelamento. Ou seja, vai trazer só os duans inscritos nas dívidas que foram cancelados e as justificativas. Porque lá no cadastro do duan, quando vai fazer o recurso para, né, no caso, anular, fazer a anulação, fazer o cancelamento, tem a justificativa. Então, esse relatório é para caso tiver uma diligência, tiver algum questionamento do tribunal, vocês imprimirem, porque já vem a justificativa lá da arrecadação já com essas informações. Se eu for gerar aqui, também deve demorar um pouco, porque a massa de dados é muito grande. Mas só para explicar para vocês que ele vai gerar o mesmo DDA, só que apenas os cancelamentos e suas justificativas, tá? Tem alguns contadores que já pegam esse relatório aqui, já manda junto com o balanço, fala, ó, eu já tive cancelamento aqui, tá aqui justificado, é isso, isso e isso, o processo tá aqui, tá, para antecipar qualquer possível diligência, né? Então já manda no balanço explicando o porquê dos cancelamentos. Pode ser também. Já teve contadores que conversou comigo que já fez isso, antecipou a resposta ao tribunal, falando, ó, tribunal, eu cancelei, mas precisou, tem justificativa, o recurso está aqui, o processo administrativo está aqui, e, enfim, né? Estou justificando o motivo, tá? Pode ser também. E a última opção é os dois. Ele gera o DDA mais os cancelamentos com justificativa. Então, ele vai gerar esse mesmo DDA, só que com a justificativa. Então, esse tipo de relatório é justamente para isso. É bem simples e ele só separa o que é cancelamentos para poder evidenciar numa possível diligência, ou caso vocês queiram tirar esse relatório também para só ficar os cancelados, para ir analisar só eles, enfim, para ver só o que está acontecendo com esses cancelamentos, para tentar entender, né? Então, nessa geração do DDA, tem esse tipo de relatórios, que também é bem simples, tá? Então, nesse mesmo contexto, pessoal, eu vou agora fazer na verdade, eu já fiz no banco, mas eu vou demonstrar para vocês um exemplo de uma questão que mexe nesses cancelamentos, né, que envolve tudo o que eu disse. Eu vou aqui em 2020, eu vou tirar por contribuinte, que eu já deixei preparado basicamente para isso, que é o 6571, Megacity, né, que eu coloquei como exemplo, e vou visualizar só o DDA dele, agora em 2020. Eu vou só fazer essa análise aqui. Deixa eu marquei aqui DDA. Eu tinha marcado o cancelamento, tem que marcar DDA. Só para visualizar esse exemplo, para ficar mais fácil no contexto. Bom, o que está me dizendo aqui com esse Megacity? O DDA está me falando o seguinte, olha, em anos anteriores teve esse valor e em 2020 foi inscrito 462. Está passando um saldo para 2021 de 4.173. Ok, isso em 2020, né? E fazendo a leitura, que foi o que eu já fiz e já evidenciei, se vocês perceberem aqui, isso aqui é um parcelamento. O valor da parcela está igual e a sequência 47.046, 47.047, e realmente é um parcelamento mesmo. Então eu vou lá no sistema, no parcelamento, para mostrar para vocês que realmente foi feito esse parcelamento e por isso que está sendo evidenciado aí no DDA. Deixa eu abrir aqui a tela de parcelamento, deixa eu colocar o código do contribuinte. Esse aqui de baixo, ele não estava cancelado, mas vou explicar por que está cancelado. Esse 2.217,12. Se eu visualizar ele, foi um parcelamento, né, que foi feito, ou seja, os duans originais são esse aqui, de 2015, 17, 18 e 16. O que acontece?
O contribuinte chegou na prefeitura e falou, olha, eu estou devendo aí 4 duans, eu quero reparcelar, eu quero negociar, né? Então, o responsável da arrecadação juntou esses 4 duans e parcelou a dívida para ele novamente com juros e jutas, parcelou em 4 duans. Então, esses 4 duans aqui foram inscritos na dívida lá em 2019. Então, quando ele foi inscrito na dívida em 2019, ele, agora que eu estou tirando o relatório em 2020, então ele está me vindo o saldo anterior, porque foi 2019. Até aí, ok. Os 4 duans foram inscritos na dívida em 2019, então foi computado no DDA de 2019. Eu estou em 2020, ele tá vindo como saldo anterior. Beleza, né? Comprovei, realmente foi feito em 2019, ok, foi inscrito, sem problemas. Então agora eu vou logar em 2021. Eu vou logar em fevereiro de 2021 e vou tirar o mesmo relatório desse mesmo contribuinte. Vou processar aqui. Vou primeiro tirar o relatório, novamente, né, de conferência para o contribuinte, porque eu fiz uma ação agora em 2021 justamente para exemplificar. Eu vou tirar agora em 2021 o DDA só desse contribuinte. Continuou os mesmos duans do saldo anterior, porque tem que continuar, porque, né, é um saldo que já vem do ano anterior, mas na coluna de cancelamento, eles foram cancelados. Por que eles foram cancelados? Porque eu vim aqui em 2021, né, para mostrar para vocês o exemplo, eu fui no parcelamento desse cara, eu localizei o parcelamento dele e cancelei. Eu estornei o parcelamento. Eu vim aqui nessa opção de estornar e estornei. Falei, não quero mais. Esse parcelamento que foi feito aqui não vai ser pago, foi erroneamente, vai ser estornado. Ok. Mas o fato de eu fazer a ação de estornar um parcelamento que já estava anteriormente contabilizado na dívida, ele vai me cancelar, porque eu tenho que registrar essa ação. Para onde que eu vou levar essa informação desse estorno? Se a dívida existia e eu fiz um estorno, o meu saldo é zero, porque a dívida foi estornada. Esses duans aqui, no cadastro da dívida, esses duans aqui que foram utilizados para que foram criados lá na época, foi cancelado, porque eu estornei eles. Com isso, o duan original que foi utilizado voltou a ficar a pagar. Ou seja, esses 4 duans aqui, que foram utilizados para criar esses 4 parcelamentos que foram inscritos nas dívidas, ficaram com status parcelados. Então, e esses aqui a pagar. Mas como eu desfiz o parcelamento agora em 2021, eu estornei, então o sistema cancelou os 4. Então eu tenho que contabilizar isso. Para me contabilizar isso, a única coluna que o layout me rege é o cancelamento. Então ele cancela com recursos essas informações. Aí vem a análise, tem justificativa, tem um processo administrativo para poder justificar o porquê que estornou essas parcelas agora em 2021. Beleza, se tiver, monta o processo, manda para o tribunal, justificado, né? Agora, se não tiver, aí tem que fazer análise, né? Mas o que aconteceu, o porquê que está estornando, porque o sistema tem que contabilizar esse estorno. A gente não pode sumir com essas informações, eu tenho que levar para algum lugar. E é justamente a coluna de cancelamento, né? Eu tenho que informar que foi cancelado esse estorno. Aí é que vem o raciocínio. Se tivesse uma inscrição aqui para esse Mega City aqui de R$ 1.000, o que ele ia fazer? Ele ia pegar R$ 1.000 e já ia bater nesses 2.000. Então ele ia vir em cada duan aqui, ia bater e chegaria, a inscrição ficaria zerada, porque não teria mais valor, porque ela foi abatida no total do cancelamento. Então só teria 1.000 e pouco, 1.225 de cancelamento, porque R$ 1.000 foi abatido com a inscrição. Foi aquele raciocínio de compensação que eu expliquei para vocês aí no início.
o sistema já vai fazer essa compensação, né? Como não houve inscrição para esse contribuinte em 2021, não tem como abater nada. Então, é cancelamento mesmo e o saldo para esses do ANS morreram, não existe mais, tá? Então, essa leitura dessas informações é justamente isso. Houve esse cancelamento, precisou fazer o cancelamento, porque eu estornei o parcelamento. Se eu estornei um parcelamento, para onde que vai esse estorno? Se a dívida existia e agora não existe mais, eu tenho que contabilizar isso como cancelamento. Eu não tenho nenhum outro campo no layout que eu possa informar isso. Para onde que eu vou levar essa informação aqui? Não tem. Então tem que cancelar realmente. Aí, reforçando mais uma vez, tem um processo administrativo que vai reger esse estorno de parcelamento e vai justificar isso para o tribunal? Maravilha, beleza. Tá, não, se caso vier a diligência, já tem a resposta, vai ter o processo ali guardadinho, justificou. Agora, se não tiver, provavelmente o tribunal vai questionar esse valor, né? Se tiver inscrição no exercício, beleza, vai bater um com o outro, vai zerar como se não tivesse cancelamento no exercício. Mas no caso aqui não tem. Então, ficou-se aí esse cancelamento. Nesse contexto, temos lá de novo na tela, né? Vou voltar na tela de atualização lá da dívida ativa, balancete, principais, dívida ativa. Criamos um campo aqui, ó, transformar cancelamento de recurso para ajuste. O que ele faz? Se marcar essa opção e recalcular de novo, ele vai pegar esse cancelamento aqui e jogar na coluna de anos anteriores. É uma ferramenta que a gente colocou, pessoal, para até ajudar nessa questão de diligência, né? Que tem pega muito aí nesses cancelamentos. Então, assim, teria que fazer uma leitura se realmente vai ser necessário, né? Fazer essa inclusão aqui nessa coluna de ajustes anteriores, porque o sistema já vai fazer isso automático para vocês. Mas aí é uma decisão que eu creio que tem que tomar com a arrecadação, o contador em conjunto, e se decidir realmente, beleza, passa para ajustes anteriores. Se o tribunal vai questionar também esse aumento aqui de ajustes anteriores, e nós não sabemos informar, porque aí vai, né, do próprio tribunal, vai da leitura que eles fazem, a cada ano eles podem alterar a forma de fazer a leitura do DDA. Até hoje, eles entendem que é ajuste de anos anteriores. E nesse contexto, né, é enviado no arquivo normal. Nesse caso, eu até entendo que às vezes também pode ser, porque se o parcelamento foi feito em 2019 e eu estou estornando agora, pode acontecer que foi feito de forma, né, sem necessidade, né? Esse parcelamento foi feito lá por algum motivo que não precisou. Quer queira, quer não, foi feito em 2019, mas eu estou regularizando no exercício. Mas acaba que é um acerto de ajustes de anos anteriores, porque se é um parcelamento que foi feito em 2019 não deveria, o correto seria entrar em 2019 e corrigir, mas não pode de forma alguma, porque eu não posso mexer em dados retroativos, porque já está contabilizado no balanço o saldo anterior. Eu não posso voltar em 2019 e desfazer, deletar do ano de forma alguma. Eu tenho que acertar no exercício corrente. Então, como eu estornei em 2021 e ele foi para o cancelamento, talvez, se levar para o ajuste de anos anteriores, ficaria também no contexto, né? Olha, é realmente um ajuste, porque foi feito erroneamente em 2019. Estou reajustando agora em 2021. Na minha opinião, eu acho que não ficaria errado. Mas aí é contextos e contextos, né? Contextos e contextos, exemplos e exemplos, não é? Que todos os recursos também possam se enquadrar em ajustes anteriores. Mas se levar esse recurso para lá, pode ter uma justificativa, né? Pode ter alguma deliberação que possa estar organizando nesse sentido para estar justificando para o tribunal. Então, essa opção a gente criou para ficar como opcional, vai aí do entendimento de cada município tal, se deseja fazer essa migração ou não. Então, se fizer eu vou logar aqui, eu estou aqui em 2021, eu vou fazer, eu vou mandar gerar essa opção para vocês verem como que ficou. Porque aí ele vai tirar basicamente
da coluna, né, de recurso, e vai levar para ajustes anteriores. Ele vai fazer isso geral. Então, ele vai zerar o cancelamento ali, vai jogar em anos anteriores e vai ficar como se fosse anos anteriores mesmo no arquivo, tá? Ele faz essa transferência aí já desses valores. Deixa eu tirar aqui novamente. Vou marcar o contribuinte aqui 6571 e vou visualizar novamente só o DDA desse exemplo, tá? Para vocês verem como que ficou. Deixa eu aumentar aqui. O que ele fez? Saldo inicial, saldo anterior intacto, não pode mexer de forma alguma. Saiu do recurso e veio para ajustes de anos anteriores. Lembra que conforme o layout eu disse que pode ter valor negativo? Por que ele vem negativo? Porque tem que abater, porque é isso que o cancelamento faz. Então, ele veio e o saldo zerou, da mesma forma. Não houve diferenciação de valores alguma, apenas transposições entre as colunas que vai ser gerado no arquivo do tribunal, tá? Mas o saldo permaneceu o mesmo. Ele só fez essa transferência para ajuste, tá? Então, tem muitos exemplos, pessoal. Eu já passei por muitos DDAs, eu já vi muitos e muitos tipos de situações que envolvem os cancelamentos, ajustes de anos anteriores, e seria impossível eu precisar todos para passar para vocês, mas o que eu queria deixar evidente é essa leitura desses layouts junto com o significado que esse relatório apresenta quando vocês tiram ele e olham para ele em cada coluna para tentar ajudar vocês a entender o que vai em cada coluna, como que funciona. E tem mais exemplos também. Por exemplo, se tem doans aqui de anos anteriores, que o original está na dívida e os parcelamentos também tá, o sistema abate todo esse contexto também e abate no saldo que tem aqui. Por exemplo, tem um doan aqui, esse doan aqui, de 182. Ele foi parcelado em 10 vezes, né? O que vai acontecer? Esse doan parcelado aqui, ele vai zerar, mas o saldo anterior não pode mexer. Então, as parcelas que foram criadas têm que estar representando aqui também no DDA com o mesmo valor para poder não mexer no saldo do DDA. Então, sim, tem vários e vários e vários casos. Reparcelamento, parcelamento, tem várias ações que pode influenciar no DDA do exercício. Lembrando que o saldo anterior, ele sempre vai permanecer o saldo anterior, seja qual for a ação, seja qual for o abatimento no exercício, seja qual for a compensação, o saldo anterior não pode alterar, tá? Porque já foi contabilizado e tem que seguir o que veio do ano anterior. Então, quem tiver algum problema com o DDA, que quiser entender o porquê, tem que fazer essa leitura. Primeiro passo, ir na arrecadação, ver se o pessoal da arrecadação consegue auxiliar nessa leitura, né? Nessa jornada, digamos assim, que esse doan, esse doan inscrito na dívida veio passando, para poder entender como que chegou no saldo anterior, para ver qual a ação que aconteceu aqui em 2021, por que cancelou, por que parcelou, por que foi para ajustes anteriores, o que aconteceu com esse doan, tá? Então, a leitura é isso. A forma de ver esse DDA, já baseado no layout do Tribunal de Contas, né? Tanto no arquivo APC, que vai pela certidão, que é basicamente os registros que gera a própria certidão da dívida ativa, né? Que é aquela tela de incorporar, cancelar e baixar, e também pelo DDA, que é o arquivo detalhado que vem lá das informações da arrecadação, conforme o layout e conforme as colunas que já são representadas aqui no relatório, tá? É isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci nada.
eu consegui passar todas as informações que era preciso, mas caso tenha algum questionamento, alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa, pode estar entrando em contato com a gente aqui no chat, através do chat, né? Essa opçãozinha aqui em cima, no lado direito, ou via telefônico também, para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas, se caso precisar, tá? Estaremos todos à disposição. Eu espero que tenha ajudado aí, pelo menos, a ter uma visão mais direta do que é esse DDA e como que computa, digamos assim, o cálculo de cada coluna, né, para estar dando o saldo final, tá? Eu não me lembro se eu me apresentei, mas eu sou o Leonardo, eu sou o coordenador da parte aqui da contabilidade do estado de Goiás e também estou à disposição de todos vocês aí, caso seja necessário, tá? Então, até mais e a gente vai nos falando aí, porque tem entrega do balanço, né? Apesar que a entrega de dia 18 agora de dezembro, encerrou o dezembro, praticamente o balanço está pronto, né? Porque a finalização de ajuste para o balanço morre justamente com a entrega do dezembro. Mas sabemos que quando for mandar o arquivo para o balanço, pode ter algum erro no arquivo DDA, pode ter algum erro no arquivo APC. Então a gente tem que fazer a leitura, né? Voltar no contexto, fazer todo esse levantamento. Então eu creio que nós vamos falar aí ainda sobre isso mais para frente ainda, tá? Então, até mais para vocês e muito obrigado.